Oi, eu sou o Gabriel e eu decidi fazer esse vídeo para finalmente expor a verdade sobre tudo isso que está acontecendo. Esse tempo todo a gente não estava se pronunciando e decidimos não falar nada para evitar a exposição, mas por conta do patamar que isso tudo chegou, hoje eu vim aqui dar algumas informações que eu acho que vão ser muito importantes, né, para quem realmente quer saber o que de fato aconteceu. Eu separei algumas coisas aqui para falar e eu vou estar mostrando no vídeo para vocês. Primeiro de tudo, gente, é óbvio que minha namorada não tem nada a ver com isso. Ela, assim como eu, é uma vítima desse acontecimento. E fica claro que tinha uma terceira pessoa ali que fez isso com nós dois. E eu vou mostrar que foi com nós dois. Eu não fui o único que sofreu algum trauma ou ferimento. Primeiro de tudo, eu acho que uma das coisas mais importantes a gente foi roubado. Isso é óbvio, é um fato. E infelizmente isso parece que não foi nem levado em conta. Foi roubado de mim um celular e uma caixinha de som, e a minha namorada tinha na bolsa dela R$ 80 que foram deixados, eu acho que R$ 4 ou R$ 6 jogados pela areia. Foi vasculhada a bolsa dela e estava tudo jogado quando todo mundo chegou. Segunda coisa que eu quero falar são sobre os ferimentos que ela também sofreu. Além dos meus ferimentos, eu vou falar sobre os dela porque eu acho que é muito importante. Então, saiu uma reportagem hoje mesmo, dia 27 de abril, mostrando os ferimentos que ela teve na mão e na cabeça. Primeiro de tudo, o ferimento que ela teve na cabeça foi um TCE, que é um traumatismo craniano encefálico. E ele causa desmaio, na maioria das vezes, por ser algo forte que você leva na cabeça. Por exemplo, uma paulada na cabeça gera esse tipo de traumatismo. E além dos traumas no crânio, ela também teve ferimentos de defesa nas mãos. Ferimentos de defesa é quando você vai se defender e você acaba fazendo um movimento e a pessoa que atacou feriu a mão dela. Ela tem até hoje uns pontos aqui até queloide, estão bem feios, e ela tem vários cortes nessa região do braço. E isso aí quem falou foi o próprio médico que analisou ela quando ela foi no hospital fazer os exames. Outra coisa também é que, assim, quem mora em Guarapari vai saber do que eu tô falando, e principalmente quem tem o costume de acessar o Morro da Pescaria. Lá é um parque aberto, tem assim aberto a região da mata e das pedras, qualquer um pode acessar, uma coisa natural. Só que tem essa portaria. Essa portaria, que foi por onde a gente entrou, tem duas câmeras que ficam só no início dela. E estão mostrando nas reportagens e em todo lugar que a gente vê que é como se fosse o único acesso. É como se o único jeito da gente entrar lá fosse no Morro da Pescaria. Não estão levando em conta outras possibilidades, que no caso foi provavelmente por onde essa terceira pessoa fugiu. E para enfatizar que é um local de fácil acesso, no próprio dia, assim, entrando lá no Morro da Pescaria, a gente deu de cara com 4 ou 3 pescadores, se eu não me engano. E assim, para mostrar que é um lugar de fácil acesso, que as pessoas realmente acessam com liberdade, e que facilmente um agressor que fez isso pode não, né? Com certeza fugiu por um desses acessos. Pode ser pelas pedras, pode ser pela mata, mas está sendo noticiado como se ali tivesse sido o único lugar de acesso ao Morro da Pescaria. Então, outra coisa que eu acho muito importante ser falada é sobre a ligação longa que teve da mãe da minha namorada com ela, e foi da minha namorada pedindo socorro, né? A mãe dela tinha tentado ligar mais de 100 vezes pra gente, tem o registro de chamadas, e enfim, quando a gente conseguiu achar, porque a gente estava procurando o celular, o meu celular já tinha sido roubado nessa parte, e quando a gente conseguiu achar o celular dela, deu esse procedimento pro resgate. E foi isso que salvou a gente, porque se não tivesse sido por isso, eu não sei o que teria acontecido. Outra coisa que eu deixei para falar por último, porque eu creio que seja o mais importante de tudo sobre essa história,
é que eu tenho uma lembrança que quando eu estava sendo golpeado, né, eu lembro de sentir os golpes. Sabe aquela sensação de nocaute, quando você sente meio que sua cabeça balançando? Eu lembro que quando eu comecei a sentir isso, a minha namorada estava deitada na canga. Eu lembro que eu tenho essa imagem vívida e ela estava assim, a uns 10 metros de mim. Isso aqui, assim, é por isso que eu nunca tive dúvida, minha família não tem dúvida, eu tenho uma memória. E isso pra mim já mata tudo. Eu poderia não ter falado nada aqui. Se eu falasse isso, já era pra ser tido como definitivo. Além disso, eu tive as minhas fraturas, que o próprio doutor que me operou, que é um cirurgião facial, ele disse que eu tive uma fratura no osso aqui, no seio direito do meu rosto. Tive meu nariz quebrado, acho que não dá pra ver a cicatriz, né? Tive uma pancada muito forte na testa também, não sei se dá pra ver. E a minha boca foi praticamente aberta ao meio. Graças a Deus conseguiram consertar, mas eu tive que passar por um processo de reconstrução facial. Esse mesmo doutor disse que, no parecer dele, é impossível uma pessoa de 1,60 m e 48 kg ter feito isso. Com certeza foi alguém assim, com um objeto contundente e também com os punhos, que fez essas lesões, e muito provavelmente uma pessoa canhota, por as lesões se concentrarem no seio, na parte direita do rosto. Aqui eu tenho um laudo que comprova tudo isso. Vai dar pra ver que esse aqui obviamente é o laudo oficial, né? Um dos laudos que a gente emitiu, e ao contrário do que saiu aí, dá pra ver que eu tive várias fraturas no rosto, e que são esses fatos, né, que eu disse. Vai dar pra ver nesse laudo que eu mostrei, que é um dos oficiais que o hospital emitiu, que esse é o modelo oficial de laudo deles, e não tem nenhum diferente desse. Todos os laudos são feitos com o mesmo padrão, e tiveram alguns laudos que saíram aí que são falsos. Algumas redes até grandes de televisão colocaram que eu tinha usado fentanil nos laudos. Isso é mentira. Tem esse laudo que eu peguei aqui, é um laudo de como eu cheguei lá no Vitória Parte, e supostamente esse outro laudo que saiu estava dizendo que eu cheguei no Vitória Parte com altas dosagens de fentanil no meu sangue. Isso é falso, igual a outras coisas que saíram por aí. Outra coisa que eu quero ressaltar também é que tudo que saiu assim na mídia foi exposto de forma muito conveniente. Por exemplo, as imagens das câmeras que foram expostas, aparece só o meu resgate e não aparece em momento nenhum os pais da minha namorada tentando prestar socorro desesperados, o pai dela tentando pular o muro para ver se conseguia entrar lá, para tentar me achar. As imagens que foram noticiadas em todas as reportagens que vocês verem por aí, nesses portais de notícia que dizem eles vazar várias coisas, mas a maioria das coisas que estão saindo são falsas. Aparece as minhas imagens ferido, né? Só que não aparece a dela, como se fosse assim, como se só eu tivesse sido ferido. Eu acho que isso é um dos motivos por isso está tendo tanta repercussão. Vocês podem ver, vocês mesmos podem conferir isso. Todo lugar que sai falando sobre mim é sobre um menino que foi ferido e a namorada que não tem notícia sobre ela, sobre o paradeiro assim, físico dela. Ela também foi muito machucada, vocês viram, e pelo que eu falei pra vocês aqui também dá pra ter uma noção. Então, aqui por último, eu vou reiterar, é claro, a minha posição, a posição da minha família. Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu senti, do que eu falei aqui pra vocês, não teria como ser diferente a minha posição. É óbvio que minha namorada não teve nada a ver com isso. Assim como eu, ela é uma vítima que está sofrendo muito. Sempre que sai alguma coisa, a gente fica muito abalado. Nossa família tem um choque muito grande. Isso atrapalha no meu tratamento, isso atrapalha na vida dela, na vida pessoal. Tá sendo realmente um pesadelo pra gente. E aí eu senti que esse vídeo, né, devia ter sido feito até antes.
A gente ficou meio oculto porque a gente não sabia, a gente não queria essa exposição, mas enfim, chegou em um patamar que a gente não pode deixar de falar, e eu espero que tenha sido esclarecido para quem quer saber mesmo a verdade. Esse vídeo eu espero que tenha ficado bem completo. Eu tentei juntar todas as informações, todos os fatos que eu me lembro e tudo que ainda vai ser usado no processo. E é isso. Espero que tenha esclarecido todo mundo.